Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo, 8 horas em ponto. Vou chamar minha convidada de hoje especial. Vamos começar com esse tema maravilhoso na live de hoje. Só trago temas interessantes aqui. Olá, Oiê, boa noite. tudo bom, Paloma? Tudo bem? Que bom que conseguimos marcar o nosso papo de hoje. Estou super Sim, animada, super feliz eu com o nosso encontro. também. Tem muito tempo que eu não faço uma live. Estou feliz e animada. Que bom, que bom, que bom. Eu também estou animadíssima. E eu estava falando, né, que a gente traz temas tão interessantes aqui que eu, assim, apesar da gente falar para pacientes que às vezes querem melhorar, né, seus relacionamentos, como que a gente pode agregar também quando a gente não tem comportamentos que que nos geram sofrimento, né? Como que às vezes escutar e refletir sobre as coisas que a gente conversa Uhum. podem melhorar muito as nossas relações, né, também. Sim, com Uhum. certeza. Então, acho que seria legal a gente começar se apresentando, né? O pessoal provavelmente já me conhece, mas eu vou me apresentar também. E aí eu Ah, queria que você se apresentasse para a gente começar. Pode ser? pode ser. Bom, eu sou Beatriz Balange, sou psicóloga clínica, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, trabalho com a terapia comportamental dialética também, já tenho um tempinho. E, enfim, atualmente sou mestranda e já produzo conteúdo aqui. Tento, né? Assim, falho mais do que consigo, mas tento. E nessa vida aqui das redes sociais, em algum momento eu e a Paloma, a gente se cruzou, né? Passou a trocar algumas figurinhas e encaminhando pacientes, né? E etc. E aí ela me fez esse convite de hoje, eu fiquei super feliz, óbvio, que eu acho que é um tema que une a nossa prática clínica, né? São coisas que interessam a nós duas, então acho que vai ser muito bacana. Ai, que bom, que bom. Estou muito feliz com esse encontro. Sim. Então, eu sou a Paloma, sou psicóloga também. A gente conhece, o psicólogo vai se conhecendo desse mundo psi, né? De Uhum. congresso, de troca. E eu tenho minha formação em terapia do esquema, em TCC, né? Terapia cognitivo-comportamental. Em terapia do esquema, que é uma abordagem com foco muito emocional. A gente fala de necessidades emocionais básicas que não são atendidas ao longo da vida e como que a gente lida com isso na vida adulta. E a terapia comportamental dialética, né? Que é a DBT. Hoje é uma abordagem que mais tem evidência para pacientes com desregulação emocional. Conheci a Bia no mundo da DBT e a gente vai trocando, né, sobre esse tema e a gente vai tá trazendo aqui conteúdos super interessantes para a gente estar conversando hoje, né? Sim. Então, assim, eu acho. Eu tô Pode com o falar. nosso roteirinho aqui, tá? Ó, pra eu Eu não também, gente. perder. Eu sempre tenho um roteiro aqui. Sempre sigo o meu roteiro, que senão me empolgo aqui, a gente vai falando, né? E Sim. vou abrindo várias caixinhas dentro da minha cabeça. Oi, Rafa. Minha paciente querida. Ah, que legal. É bom, é muito bom ver pessoas queridas por aqui. Então, assim, eu acho que mais importante a gente primeiro falar, né? Como que a DBT ela pode ajudar a gente nos relacionamentos. O que que é a DBT, né? Porque eu sei que para quem é leigo, muitas são tantas abordagens que às vezes fica confuso, né? O que que é o quê? Né? O que que é DBT? O que que é esquema? Isso fica muito Uhum. confuso para quem não é do meio, né? Porque são Sim. tantas abordagens e eu acho que é importante a gente falar o que que é um pouquinho da DBT e como que ela ajuda nas nossas relações, né? Nos relacionamentos, não só a dois, mas Uhum. relacionamentos de uma forma geral, né? No trabalho, na nossa vida. Sim. É, Eu acho que hoje a gente tem uma confusão, né? Porque assim, a gente não fala mais nem em TCC, né? A gente fala em TCCs no plural, porque a gente tem um guarda-chuva, né, de abordagens cognitivas, comportamentais, contextuais, como a gente chama, né? E a DBT, ela tá ali nesse meiozinho que a gente chama das abordagens contextuais, né? Que tem um foco mais comportamental, mas que traz também um pouco aí da filosofia dialética, né? Então, acho que aqui para o tema da nossa live, se a gente pudesse resumir bem, assim, é uma abordagem muito voltada para o treinamento de habilidades, né? Tanto de atenção plena, né? Que a gente chama de habilidade de mindfulness, então atenção consciente e direcionada ao momento presente, para a gente conseguir, a partir dessa atenção plena, todo o resto dos treinamentos de habilidades da DBT, né? Que é
a efetividade nos relacionamentos, a regulação emocional, né? Uhum. E a tolerância ao mal-estar, quando ele muitas vezes é inevitável, né? A gente não tem como eliminar. Então, acho que são alguns dos pontos que a DBT traz para a gente de treinamentos e que, obviamente, se aplicam muito aos relacionamentos, né? Uhum. Eu acho que uma coisa que ajuda muito do DBT e que me ajudou também muito, né, na minha vida, é a gente valida aquilo que é válido e invalida o inválido. Então, o problema, a gente aprende que não está nas nossas emoções e a gente sentir o que a gente sente, mas é o que a gente faz com o que a gente sente. Sim. E a DBT, ela traz muito essa margem comportamental. Tá, eu estou sentindo uma emoção muito extrema agora. O que eu faço com isso? Primeiro, Uhum. perceber, né? Porque tem pacientes que às vezes nem percebem o que eles estão sentindo. E aí, por isso, as habilidades de mindfulness. E agora, diante desse mal-estar tão intenso que eu estou sentindo, como é que eu posso fazer que, no primeiro momento, me ajude a tolerar esse mal-estar, Sim. né? E a construir uma vida que vale a pena ser vivida. Então, acho que isso é a grande sacada da DBT. Eu acho que isso faz a grande diferença em termos da clínica, porque ela traz uma coisa que é muito palpável. Tá bom, agora eu consigo fazer isso. Agora eu consigo Uhum. pegar essa minha emoção e tentar diminuir ela drasticamente dessa intensidade emocional. Sim. Para que eu consiga, por exemplo, ter comportamentos mais efetivos, né? Mais saudáveis, vamos dizer assim. Que eu me Uhum. aproxime desse vínculo que a gente chama, né? Um vínculo, uma vida de equilíbrio. É porque as pessoas elas Sim. falam muito isso, né? Eu quero eu sou uma pessoa equilibrada. Tá, o que é ser uma pessoa equilibrada para você? Uhum. Sim, para DBT, né, seria, na verdade, a gente trilhar o caminho do meio, né? A DBT, ela fala muito disso, né, de que a vida não acontece nos extremos, a vida acontece no caminho do meio. E mais do que isso, né, o que vai ser esse caminho do meio está muito atrelado com a vida que vale a pena ser vivida para cada indivíduo, né, de acordo com os seus valores, com seus objetivos e etc. É aí que a gente busca esse equilíbrio, né, no final Uhum, das contas. uhum. Só uma coisa, Paloma, pessoal, tá brotando algumas mensagens aqui no meu WhatsApp do pessoal, cadê a live? Não começou a live. Eu acho que a live não tá aparecendo no meu perfil, eu acho que só no seu, mas eu acho que aos poucos o pessoal vai chegar, porque Será? tem lá na postagem o arroba das duas, uma hora o pessoal vai se encontrar. É. Poxa, será que não tá aparecendo lá? Para mim aparecia automático. Não sei como é que. Vamos seguir, porque Vamos, agora não vamos. tem mais volta. Agora vamos lá, vamos fazer o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem, né? Exatamente. Vamos fazendo desses limões uma limonada, é uma expressão da Isso DBT que a gente aí. usa. Então, eu acho que é um pouco sobre isso, né? É a gente aprender a se regular, aprender a ter vínculos equilibrados e saudáveis, mesmo quando o outro não age quando a gente gostaria. Então, a gente achar Uhum. o caminho do meio, realmente, Sim. né? Dentro dessa relação. Uhum. O pessoal tá comentando, tá confirmando aí que realmente não tá aparecendo. Mas vocês chegaram até aqui, os demais vão chegar também. Ai, que Tudo vai dar pena! certo. Poxa, que pena! Pior que eu não sei nem se é alguma configuração. Se alguém soubesse alguma configuração aqui, me fala, tá, gente? Que aí de Eu repente a também gente não arruma. sei, Não sei como é que mas é. vamos seguir. Então, assim, ó, normalmente eu acho que é legal. O que que você acha, Bia? Da gente falar um pouquinho quais são os comportamentos que as pessoas às vezes trazem, né, dentro, que a Uhum. gente vê muito na terapia, que afastam ela de ter esses relacionamentos mais equilibrados, né, vínculos mais saudáveis e Sim. como que a DBT pode ajudar. Uhum. A gente, acho que essa foi até a proposta, né? Assim como a DBT fala muito da dialética, né? Do trilhar o caminho do meio, a gente acabou pegando os extremos de comportamento, né? Justamente para que a gente percebe mais na nossa prática clínica, lidando com os nossos pacientes, conversando com pessoas do nosso dia a dia, a gente percebe que são padrões relativamente comuns, né? E que a gente queria ajudar vocês a refletirem hoje como trilhar esse caminho do meio, né? Como ser mais dialéticos em relação a esses extremos. Aí você quer passar por tópico, ou a gente começa a falar do primeiro e vamos seguindo para os outros depois? Sei, o que que você acha melhor? Acho que a gente pode ir falando, né, de tópicos em tópicos e conversando. A gente Uhum, foi anotando aqui, montou um roteiro, gente, pra gente sim. seguir. O que que você acha? Acho que a gente pode pensar Vamos, assim. vamos partindo do primeiro tópico, que acho que ele vai levar Tá, naturalmente aos outros, tá. né? Então, o primeiro tópico
que a gente botou foi muitas vezes comportamentos de reasseguramento constante. Aquelas pessoas que às vezes ficam checando muito, né, dentro da relação, por sentir talvez muita ansiedade, né? Então vão ter comportamentos que retroalimentam essa ansiedade, como por exemplo, checagem, mandar muitas mensagens para confirmar ali aquele vínculo, perguntar 1000 vezes, às vezes, se o outro te ama, né? Uhum. Às vezes as pessoas fazem, né? Assim, eu percebo até testagens, assim, para ver se o outro tá falando a verdade, para ver se pega o outro na mentira, né? Sim. Como reasseguramento, assim, né? De checar se aquela pessoa acha outras pessoas interessantes. E eu até brinco com os meus pacientes que eu falo assim, gente, a gente casa, a gente namora, a gente se relaciona, mas a gente não morre, né? E nem fica cego. É lógico que a tua parceria acha outras pessoas interessantes, assim como você provavelmente também, né? Mas existe ali um pacto, né? Existe ali um acordo, existe um compromisso, etc. E no final das contas é isso que realmente importa, né? Uhum. Mas você quer falar um pouquinho das origens disso, de como é que as Uhum. pessoas acabam, né, quando a gente olha para a história de vida delas, acabam chegando nesses padrões de comportamento? Uhum. Pode ser. Assim, quando a gente pensa, né, eu falo muito das duas abordagens que eu atendo, né, que é a terapia do esquema e da DBT. A DBT, ela ajuda muito nessa margem comportamental, de ensinar repertório e forma mais efetivas da gente lidar com isso. Mas quando a gente pensa na terapia do esquema, a gente fala um pouco do que gera e mantém isso, né? Da onde que isso vem? Como é que isso foi formado? A gente entende que o comportamento que a pessoa, assim, o que a pessoa deseja é que talvez ela seja vista, que ela seja validada, porque todos nós queremos validação dentro da relação. Quem não gosta, né, de ser validado? Mas eu ensino que a gente talvez não pode depender disso. E ao mesmo tempo, como que a gente pode ter essa validação de uma forma efetiva? Porque quando a gente tem esses comportamentos de reasseguramento, né, de eu ficar checando o outro, de eu olhar as mensagens, eu perguntar 1000 vezes se eu amo, eu sinto um alívio ali na hora. Só que a Uhum. minha ansiedade, ela aumenta depois. Então, da onde que isso vem, né? Provavelmente eu aprendi que ou eu preciso checar muito, ou eu preciso chamar muito a atenção do outro para eu ter aquilo que eu desejo, ou então eu me desligo e eu nem procuro mais, nem busco mais, porque na verdade eu não vou ter mesmo o afeto, eu não vou ter mais o que eu preciso. Então, quais são as experiências de vida que a gente vai tendo que faz com que a gente sinta da forma que a gente se sente, né? Então, os mecanismos, o comportamento que a gente age, ele pode ser muito diferente a depender das relações. Mas eu gosto de mostrar muito para a falta do que o paciente tem, né? O que tem Uhum. por trás desse comportamento? Né? O que você vai ganhar se você tiver? Quais são os ganhos que você vai ter se você, por exemplo, né, checar muitas vezes? Como você se sente quando você faz isso? Como é Sim, que é sim. essa experiência para você? Eu acho que, assim, dependendo da abordagem, né, a gente vai dar diferentes nomes para isso. Se a gente for falar na terapia do esquema, né, a gente vai dizer de necessidades emocionais, né, iniciais de vida que não foram suficientemente atendidas. A TCC vai falar de crenças, né, que foram formadas lá Uhum. atrás nos vínculos. A DBT vai falar, talvez, de uma base de invalidação, né, e etc. Mas fato é que a gente carrega uma história, né? A forma como a gente se relaciona com o outro, ela não é basicamente o que acontece hoje. Normalmente isso vem, né, de relações mais iniciais de vida e etc. E acho que a grande questão, né, assim, é que a gente traz isso, que lá atrás, até a terapia do esquema, né, fala um pouco disso, né, de como que lá atrás aquilo talvez foi necessário naquele contexto de vida, mas que hoje, né, em um cenário diferente, em um contexto diferente, em um momento diferente de vida, aquilo se torna disfuncional, né, e prejudica os meus relacionamentos. E mais do que isso, né, como a Paloma falou, o que acontece que mantém esse comportamento de checagem, né? Que mantém esse comportamento de reasseguramento, questionamentos constantes e etc. Eu gosto de comparar muito isso, Paloma, com a questão do toque, né? Eu falo sempre isso para os meus pacientes, assim, esse paciente que tem toque, ele vai lá e checa 10 vezes se a porta está fechada mesmo, se a Uhum. torneira está fechada mesmo, se o gás está fechado mesmo, né? Se a porta do carro está trancada e etc. E em algum momento até se pesquisou, né, se pacientes com TOC teriam um viés de um déficit de memória, né? E se viu que não, na verdade,
vai crescendo aquela angústia, aquela ansiedade, a partir do momento que eu vou lá e olho de novo, vem aquele alívio imediato, né? E o alívio imediato, ele é uma das coisas mais reforçadoras do ponto de vista comportamental que existe. A mesma coisa acontece quando a gente traz para os nossos relacionamentos. Toda vez que eu vou ali, mas você me ama mesmo? Mas você tá feliz mesmo nesse relacionamento? Mas você realmente me acha bonito? Né? Mas, enfim, e por aí vai. E a pessoa diz assim, não, é claro que eu te amo, sim, né? E etc. E aí ela reafirma, me acalma. Aquilo me dá um alívio imediato. Mas aquilo dura pouco, né? Então, eu diria que, na verdade, quando, né, a gente vai consolidando algumas coisas de autoestima, de segurança e etc., menor é a nossa necessidade de checagem, né? E aí, uma reflexão que eu acho interessante da gente já jogar aqui se você tem esse comportamento de checagem, tenta se questionar. Ao longo do tempo, ele tem contribuído de fato para te deixar mais seguro? Né? Ou isso é um ciclo que se retroalimenta e nunca tem fim. Não importa quanto reasseguramento você obtenha, no final das contas você continua se sentindo inseguro. Né? Acho que isso é importante. Sim. Eu acho que é bem isso, né? E pergunta assim, tá, mas como é que você fica depois que você se reassegura? Qual é a consequência disso, né? Eu sempre explico também para os meus pacientes a diferença de alívio para prazer, né? Porque no alívio a gente tem aquela sensação de ufa, tá, diminuiu ali um pouquinho minha ansiedade, mas depois ela vai voltar, né? O que vem antes e depois é algo que gera mal-estar. Você não tem uma sensação de, por exemplo, segurança depois. Diferente do prazer, né? No prazer, o que vem depois é algo prazeroso. O que vem depois, eu me sinto, não tem uma consequência negativa para mim. E muitas vezes, quando a gente tem esses comportamentos de checagem, né, como uma forma de aliviar ali a nossa ansiedade no primeiro momento, a gente vai se sentindo pior, né? E por a gente estar nesse ciclo, a gente passa a não aprender como é que a gente pode fazer diferente. E um dos grandes papéis, né, que a gente ensina é como que a gente pode diminuir essa ansiedade de uma forma mais saudável, de uma forma que isso não gere mais ansiedade depois, mais mal-estar. E você não piore os seus comportamentos e as suas relações. Eu separei aqui um combinho, né, rapidamente, de habilidades que eu acho que poderiam ajudar nesse sentido, né? Eu acho que as habilidades de mindfulness, né, em primeiro lugar, assim, para a gente estar plenamente consciente e absorver a situação como um todo, né, na hora que vem aquele, entre aspas, né, gatilho. A gente não gosta muito dessa palavra, mas vamos usar, né? A hora que vem aquele gatilho, aquela reatividade emocional e etc., uma situação que mexe comigo e me faz ter o impulso de checar, né? De pedir reasseguramento e etc. Acho que o primeiro passo é praticar um stop, né? Que a DBT propõe, assim, dar aquele passinho para trás, tentar olhar a situação de fora e estar plenamente atento ao que está acontecendo dentro e fora de mim naquele momento, né? Normalmente, quando a gente dá esse passinho para trás, a gente percebe que aquela raiva inicial, né? Porque você se sentiu ignorado, ou porque você viu alguma coisa que te desagradou e etc. No fundo, ela tá cobertando ali um medo, né? Assim, de perder aquele relacionamento, de que aquela pessoa se interesse por outra pessoa, de que você não seja tão especial assim, de que aquele relacionamento possa chegar ao fim, etc. Enfim, qual que é a real emoção por trás, né? O que realmente te incomoda no final da linha, assim, né? Acho que estar atento a isso é importante. Validar essa emoção, né? Porque assim, um medo genuíno, é válido, né? Você talvez naquele momento a emoção já está ali, independente dela condizer com os fatos ou não, né? A gente entende na DBT que a emoção não existe certo ou errado, a gente sente e pronto, né? Então, validar isso, mas ao mesmo tempo conseguir checar os fatos, né? Então, quais são as coisas que me mostram que realmente esse relacionamento está em perigo, né? Quais são as atitudes dessa pessoa que eu não preciso pedir reasseguramento. Observa, né? Coisas que mostram que o seu relacionamento, na verdade, está seguro, né? De que, de fato, essa pessoa é comprometida e etc. Lógico, né? A gente está falando de relacionamentos saudáveis e com potencial, né? Se não é isso, e você checando o status, você percebe que não é, talvez você vai precisar reavaliar, né, a utilidade desse relacionamento. E, por fim, tentar tolerar esse mal-estar, né? Então, assim, eu chequei os fatos, eu vi que eu não tenho motivos, né? A emoção não é condizente com os fatos. O que acontece se eu simplesmente tolerar esse desconforto, né? Se eu me distrair com alguma outra coisa, se eu fizer outras atividades, se eu deixar essa emoção baixar,
antes de eu ter um impulso de ação, né? Então, tolerar o desconforto, às vezes, é tudo que a gente mais deve fazer na situação até que a emoção baixe, né? Eu acho que uma coisa super importante assim da gente falar, a gente dentro do DBT a gente vai ensinando as habilidades ali, né, de forma separada. Mas às Uhum, vezes uma única situação vai exigir da gente um repertório comportamental muito grande. Então, por sim. exemplo, vamos imaginar que, sei lá, tocou o celular do meu parceiro, da minha Uhum, parceira, né? E isso vai disparar em mim, por exemplo, muita ansiedade ou um mal-estar muito grande, né? Talvez uma raiva, não sei. Então, eu nessa única situação, eu vou ter que tolerar o meu mal-estar primeiro, né? Me regular emocionalmente. Eu vou ter que estar em mindfulness para eu depois entender o que ativou em mim, o que passou dentro de mim, o que aconteceu comigo, perceber o que está acontecendo ali dentro e fora de mim, para que depois eu consiga ser efetiva na minha comunicação, para que eu consiga ser uhum, assertiva. Então, uma única situação vai exigir da gente um repertório muitas vezes muito grande. E por isso que a sim. gente vai ensinando isso aos poucos, né? A gente vai ensinando, por exemplo, como a Bia falou, a habilidade de stop. Calma, para, vamos ganhar tempo. Eu agora, Uhum, eu tô muito ativada emocionalmente. Eu não vou conseguir agir de uma forma saudável. Eu entendi que eu tô sentindo raiva. Tá bom, minha raiva faz sentido, minha ansiedade faz sentido, ou não, não faz sentido. Então, o que eu vou fazer com isso agora de uma forma saudável, né? O que aproxima em mente sábia é um caminho do meio entre a razão e a emoção do que faz mais sentido para mim, da pessoa que eu quero ser. Que tipo de pessoa eu quero ser? Que tipo de vínculo eu quero ter? Esse comportamento, ele vai me ajudar a médio e a longo prazo? Como é que eu vou me sentir depois? Então, são perguntas que a gente vai aprendendo a se fazer e a gente vai treinando dentro da gente habilidade mesmo, repertório para que a gente consiga praticar isso na nossa vida, de uma forma geral, como um todo, sim. né? Eu tô vendo que a Bura tendo alguns comentários e perguntas aí. Eu acho que depois, no final, a gente pode voltar Pode. para ir respondendo, Uhum, né? Uhum. pode. Então, aí é um cuidado que eu acho que também eu anotei aqui, né, no nosso roteirinho. Não sei se a gente já pulei alguma coisa, mas que eu acho que é importante a gente falar. Às vezes, quando a gente começa a treinar isso, a falar sobre isso com os pacientes, pode acontecer, às vezes, ele para um outro extremo, né? Ah, então eu não vou pedir nada, eu não vou perguntar Uhum. nada, eu não vou falar nada, já que eu não sei lidar com isso. E a ideia não é essa, a ideia é que a gente treine, que a Uhum. gente crie repertório, né? Então, os extremos, eles não são saudáveis. Então, a gente valida o que é válido. Tá bom, valido que você tá com raiva. Valido que talvez tá sendo muito difícil para você. Mas eu não valido você não tentar. Eu não Uhum. valido a gente não Não valida o praticar isso junto. comportamento disfuncional, né? É. Uhum. Você pode ter muita raiva, você pode ficar muito chateado, mas você não pode checar 50 vezes o telefone. Porque aí você vai ficar Uhum. mais ansiosa, depois vai ter uma consequência pior para você. Você vai Sim. se sentir pior com É, isso. eu acho que isso, inclusive, já conecta com o nosso próximo tópico, né? Uhum. De oscilar, né? Entre aquela questão de não falar nada, de se anular totalmente, ou de acabar exigindo demais em outros momentos, Uhum. né? Uhum. Uhum. Sim, né? E como que a gente também, são outras habilidades, né? Como que a gente Uhum, vai treinando também esse repertório de ser mais assertivo? A partir do momento que a gente reconhece esse mecanismo, da onde que isso vem, né? Quais são as crenças, o que eu experienciei ao longo da minha vida, que fez com que eu me sentisse da forma que eu me sinta e faz com que eu tenha comportamentos que me afastam dessa vida de bem-estar, que me afastam da vida que eu quero ter, né? E agora, como que eu posso comunicar isso para o outro de uma forma efetiva? Como é que eu posso pedir isso, conectando e entendendo o que está acontecendo comigo, qual é a emoção que eu sinto, quais são os comportamentos que eu tenho, o que está gerando e mantendo o meu mal-estar, qual é a pessoa que eu quero ser, qual é a vida que eu quero ter, qual é o relacionamento que eu quero ter, e como que eu vou comunicar isso para o outro também. uhum. Inclusive, sempre que a gente fala desses extremos, assim, né? De hora eu me calo completamente, não peço nada, não quero incomodar, não quero falar, hora eu explodo e peço, né, o mundo, até mais do que eu teria direito de pedir. Eu acho que a DBT, ela fala, sempre quando a gente fala de efetividade interpessoal, né? A gente está tentando equilibrar
três grandes fatores, né? Que é os nossos objetivos nas relações, a relação em si, né? O manter a paz nas relações, e o nosso autorrespeito. Então, uma forma que eu acho legal a gente usar isso para fazer essa dosagem, né? Assim, de bom, nesse momento, nessa situação, qual que é a minha prioridade, né? É atingir esse objetivo, isso vem em primeiro lugar, em segundo lugar, que tal o meu autorrespeito, e se a relação sofrer por isso, paciência, porque meu autorrespeito e o meu objetivo estão vindo em primeiro lugar nessa situação, né? Ou não, nesse momento a minha prioridade é manter a paz no relacionamento, mas eu ainda quero atingir os meus objetivos, mas não é algo necessariamente que fere meu autorrespeito, então acho que essa tríade, né, ela ajuda muito a gente a dosar, né, assim, com que força, com que intensidade que eu vou agora para realmente falar sobre isso ou não, para pedir isso ou não, para comunicar isso ou não. Acho que uma outra coisa que a DBT também fala bastante é essa questão assim, do que a gente precisa avaliar para fazer um pedido, né? Então, tem vários fatores que a gente precisa estar consciente, desde, por exemplo, se aquela pessoa realmente tem condições de me fornecer aquilo que está sendo pedido no momento, se ela tem o que eu preciso, né? Capacidade de me entregar aquilo, até, por exemplo, se é um bom momento para fazer aquele pedido, se aquele pedido é cabível para a relação que a gente tem no momento, né? Então, não raro a gente vê pessoas em relacionamentos, às vezes, muito iniciais, querendo pedir mais do que aquele relacionamento comporta, né, naquele momento. O oposto também, né? Pessoas que estão em décadas de relacionamento, mas que não sentem que têm direito a pedir absolutamente nada, né? Então, existe aí uma junção de diversos fatores, diversas coisas que a gente leva em consideração na hora de fazer um pedido, que vai determinar o quão firme, quão intenso eu posso ou não ser naquele pedido, se também é uma habilidade a ser treinada, Uhum. né? Uhum. Perfeito, né? Perfeito. Então, são muitas habilidades. Quando a gente fala do tratamento, né, em DBT, ele é um tratamento muito completo. Eu não sei quem, né, provavelmente, talvez as pessoas que estão ouvindo aqui não saibam muito como é que funciona, né? Mas a gente fala que na DBT, além da terapia individual, a gente participa, o paciente, a gente ensina habilidades. Ele participa de um treinamento de habilidades para que ele aprenda 4 grandes módulos, que é o módulo de mindfulness, né? Estar atento ao que está acontecendo dentro e fora de si. Módulo de tolerância ao mal-estar, ele passar pelos momentos de crise sem piorar a situação. Módulo de regulação emocional, onde a gente ensina o que são valores, qual o papel de cada emoção, a função de cada emoção, né? Como a gente acumula emoções agradáveis a médio prazo e a longo prazo. E o módulo de efetividade interpessoal. Como eu ser efetivo nos meus relacionamentos, em que momento, né, como a Bia falou, eu vou priorizar ali o meu objetivo, a mensagem, né? Em que momento eu vou me priorizar nessa relação, em que momento eu vou priorizar o outro, como a gente equilibra nessas relações, né? O que vai ser mais importante agora? Eu focar em mim, eu focar na nossa relação, eu focar em como eu quero me sentir, eu focar em como é que o outro vai se sentir, né? Como é que a gente pode equilibrar isso para que isso se torne um vínculo equilibrado, né? Um vínculo saudável e efetivo. Uhum, sim. A Rafaela botou aqui, ó, tem um carinho muito grande pelo treinamento de habilidade. Gente, eu amo treinar. É uma parte, assim, do tratamento que eu sou apaixonada. Eu amo treinamento porque ele é muito poderoso, sabe? É uma experiência muito incrível que a gente vê. Os Sim, relatos que eu tenho, assim, eu chego a ficar muito emocionada, sabe? Porque sim. a transformação, ela é muito significativa, é muito bonito. É muito bonito. Eu falo que é impossível a gente trabalhar com DBT e não ser transformado por ela também, né? Então, Uhum. assim, é isso, porque a gente precisa colocar essas habilidades em prática o tempo todo na nossa vida, né? Para a gente conseguir também ensinar isso de alguma maneira. Eu sou suspeita para falar, porque eu falo que assim, a DBT ela mudou não só a minha prática clínica, mas a minha vida Uhum. como um todo, assim, né? Então eu realmente sou suspeita para falar. Uhum. É porque ela dá um repertório muito bacana, né? E assim, um bom terapeuta também, né? A gente tá falando aqui de paciente, mas um bom psicólogo, ele precisa ir para muito além da técnica. Ele precisa viver isso na vida dele, né? Ele precisa estar Sim, consciente de como que ele tá, né? Por isso que o mindfulness é a habilidade central, porque
Não tem como, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar presente. A gente tem que cuidar do nosso sono, tem que cuidar da nossa alimentação, né? A gente tem que trabalhar as nossas emoções, identificar as nossas emoções, conhecer o papel delas, né? Pensar Sim, em mente sábia, o que que aproxima da vida que você quer ter, da qualidade dos atendimentos que você quer ter. Então a gente também é muito transformado pela DBT, né? sim. Transforma muito a vida das pessoas e a gente também é muito transformado. E isso é muito bonito, né? É. Pensar dessa forma. Bom, eu Fala. tinha mais alguma coisa sobre esse ponto? Ah, eu tinha, tinha. Ela tinha. Só um adendo sobre, né, essa coisa do exigir demais em alguns momentos, etc. Uma coisa que eu percebo, né, assim, que traz uma certa hostilidade nesses momentos, né, as pessoas acabam perdendo um pouco a mão e aí depois se sentem culpadas e etc. Eu acho que uma coisa que a gente sempre fala na DBT assim, é trazer nessa comunicação para você. Né, como você está se sentindo, o porquê que aquilo é importante para você, né? Muitas vezes a gente vai para esses pedidos e para essas conversas com uma postura de porque você é isso, porque você é aquilo, porque você não se importa comigo, porque você não é atento, porque e a gente foca muito no outro, né? E esquece de trazer pra gente, de olha, quando você age dessa maneira, isso me faz sentir dessa forma, né? Então eu gostaria, né? Seria importante para mim se você fizesse isso, Uhum. né? E lembrar, né, aquilo que a gente sempre diz, que o óbvio sim precisa ser dito, Entendi. né? Isso é uma crença muito comum dos pacientes, né? De achar que, enfim, a gente vai chegar nesse ponto, acho que é o próximo tópico já, mas assim, da gente lembrar que o óbvio precisa ser dito e que a gente precisa ir para essa conversa com uma postura assertiva, de modo que a gente não quer nem parecer mais frágil do que a gente realmente está naquela Uhum. situação, né? Mas também não mais como se aquilo não nos afetasse, quando na verdade Uhum. afeta. Então, eu vou mostrar ali o nível de vulnerabilidade que eu realmente estou naquela situação, né? Uhum. Que é a dose de emoção e de afetividade necessária para conectar, né? A gente chama isso na DBT de aquelas conversas de coração para coração, né? Uhum. E nos relacionamentos íntimos, elas são Uhum. fundamentais. Uma coisa que você falou que eu acho muito bacana é que algumas vezes o ambiente da terapia pode ser um dos primeiros ambientes saudáveis que aquele paciente vai ter. E por isso Uhum, que a gente precisa aplicar as habilidades na gente, porque a gente vai ter que, a partir da nossa relação, do nosso vínculo, né, com aquele paciente, ensiná-lo fazendo com a gente. Então, sim. eu comunicar como eu me sinto, eu estar presente ali, eu estar conectada com o que eu tô, o que está acontecendo comigo nesse momento, o que está acontecendo com a nossa relação. Olha, a gente descreve o comportamento. Olha, eu percebi que você falou assim comigo, e quando você falou assim comigo, eu me senti assim, né? Como é que é Uhum, isso para você, né? Ou quando você faz isso, isso é uma coisa que vai muito contra o meu limite, né? Como é que é isso para você também? Eu não me sinto confortável. Ou uhum, quando você me faz isso, me fala isso dessa forma, eu sinto muita tristeza, eu fico com vontade de chorar aqui uhum. também, né? Então, A... eu acho que você se colocar nesse papel, os momentos que eu mais me conectei com os meus pacientes foram os momentos que eu me coloquei também como vulnerável, porque Uhum, emoção se conecta com emoção. uhum, Então, me conectar com a vulnerabilidade dele significa eu também estar em contato com a minha vulnerabilidade dentro do nosso vínculo. sim. Uhum. Eu falo que nada me ensinou mais sobre DBT do que a relação terapêutica. Sim. Assim, de fato, isso é inquestionável, né? Só uma coisa que estão perguntando ali, né, que é o que que é DBT, né? DBT sim, é uma sigla, né, do Dialectical Behavioral Therapy. Quando a gente traduz para o português, a gente chama de terapia comportamental dialética, mas a gente continua abreviando como DBT, né, porque já se convencionou chamar assim. Inclusive, né, para fechar essa parte de relação, uma vez perguntaram para Marcia Linehan, que é a criadora da DBT, quem fundou a DBT, se de todas as abordagens da DBT, se ela pudesse escolher uma, qual ela escolheria? E ela falou que ficaria com a relação terapêutica. Porque Uhum, não existe terapia sem vínculo, não existe terapia se a gente não tá seguro ali dentro, uhum, né? Então, e a relação terapêutica e a validação, né? A gente validar aquilo que é válido, a gente validar o paciente saber que naquele lugar é um lugar que eu vou estar, eu vou ouvir, que eu vou apoiar,
né? Então, que eu vou ensiná-lo a lidar, a entender a emoção dele, mas agir com a emoção dele de uma forma mais efetiva. Isso faz Sim. toda a diferença, Uhum. né? Inclusive, a mesma pessoa comentou ali agora, né, que quando chega um paciente com desregulação emocional, é difícil até para vocês, como profissional, ter um profissional vulnerável faz toda a diferença. E eu acho que é exatamente isso, né? Assim, acho que já caiu por terra aquela coisa de que o terapeuta é essa figura neutra, intocável, né? A Marceline, ela fala que a gente caminha onde os anjos temem passar, né? E eu acho que é exatamente isso, a relação terapêutica na DBT principalmente com pacientes que têm desregulação emocional, ela é um termômetro de todas as outras relações da vida do paciente, né? Então, se ele tem dificuldade nas outras relações, por que ele não teria dificuldade, inclusive, comigo, né? E eu com ele. Então, assim, isso vai aparecer, né? E a forma como a gente maneja isso é super Uhum, importante. uhum, com certeza, faz toda a diferença, né? E eu acho que já caminhando ali para o próximo tópico, às vezes quando fala, né, do paciente vir desregulado, ou quando ele ativa um modo raivoso, é muito um papel nosso, por a gente treinar as habilidades até na nossa relação com o paciente, identificar o que está por trás daquilo dali, sabe? Porque às vezes a raiva ela pode não ser emoção primária. Às vezes Uhum, aparece no formato de raiva, mas o que está por trás disso às vezes é uma tristeza. E aí saber, né, por que que a gente sente raiva, qual o papel da raiva, qual o papel da tristeza, né? A raiva ela tem um papel de te proteger, né? Você vai sentir raiva todas as vezes que você se sentir injustiçado. E o papel da uhum. tristeza, mas será que essa raiva está condizendo com esse contexto, com essa situação? Ou será que tem algo aí por trás? Qual é a emoção que está aí por trás? Então, esse repertório, né, de essa inteligência mesmo emocional do que é cada emoção e o que cada emoção também mostra pra gente uma coisa que eu acho que a DBT ajuda muito, né? Traz uma Sim. base muito legal, Uhum, com né? certeza. É, acho que a gente foi aqui, acho que a gente falou sobre tudo, né? Uma das coisas que eu gosto bastante também, né, é treinar um pouco esse lado mais compassivo com mindfulness, né? E a gente se perguntar, né, o que que eu preciso disso aqui, o que que eu quero? Uhum, Isso se aproxima da vida que eu quero ter, isso se aproxima da pessoa que eu quero ser. Que tipo de pessoa eu quero ser, que tipo de vínculo eu quero ter, uhum. né? Sim. E isso acho que coloca a gente numa postura assim do que a BBT também fala do ser efetivo, né? E eu falo de ser efetivo é fazer o que funciona. Então, se essa é a vida que eu quero viver, né? Se esse é o perfil de relacionamento que eu quero ter e etc., o que eu preciso estar disposto a fazer para atingir isso, né? Para alcançar isso. E aí eu acho que isso conversa um pouco com o próximo tópico, que é a questão dessas expectativas mágicas, né? Que às vezes a gente tem de achar que o outro. Bom, mas eu tenho que dizer isso, essa pessoa já não me conhece, ela já não deveria saber que isso me fere, né? Ela já não deveria saber o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto, e etc. Se ela me amasse de verdade, ela saberia o que, que eu estou esperando que ela faça, né? E etc. E tudo isso na DBT entra muito como mitos da efetividade interpessoal, né? Porque atrapalham assim muito os nossos relacionamentos, né? Então são essas expectativas, essas crenças de que, por exemplo, né, o outro no geral, né? Eu não deveria ter que me esforçar para obter o que eu quero ou necessito, né? Se eu tiver que negociar, se eu tiver que pedir, isso já perdeu a graça. E isso é uma coisa que eu até, essa em específico me pega muito, né? E eu sempre falo para as pessoas que, assim, eu falo, gente, se uma pessoa te dá algo que é muito inato dela, que é muito natural para ela, é legal, vai, mas assim, não é uma dificuldade para ela te dar aquilo, né? Agora, eu acho que o grande, assim, a liga no vínculo, né, e no compromisso com o relacionamento vem quando a gente concorda, né, e se empenha em dar para o outro algo que não necessariamente é natural para gente, que às vezes pode ser até uma dificuldade nossa, mas que a partir da comunicação de que aquilo é importante para o outro, eu tento treinar habilidades em mim para conseguir fornecer aquilo, porque eu me importo com você, né? Então, para mim, essa é uma das maiores falácias assim dos relacionamentos, né? De que é,
se essa eu preciso pedir, já perdeu a graça, né? A questão não é se você precisa pedir, a questão é, essa pessoa está disposta a te dar isso, né? Mesmo sendo difícil para ela, porque você comunicou. Então, isso, para mim, é uma das coisas mais significativas nos relacionamentos, né? Como alguém que está no relacionamento já há Uhum. uma década agora, né? Isso é essencial, né? Ao E, meu e, ver. e é legal isso, né? Que às vezes a pessoa fala assim: ah, mas aí ele vai fazer porque eu pedi. Tá, mas se ele vai Uhum, fazer porque você pediu, não significa que ele tá fazendo algo por amor. Então, se a pessoa tá sim, fazendo algo por amor, isso não é válido, né? Eu exatamente. acho que isso é muito legal. Teve uma pessoa que perguntou assim: ó, ter toque é ter desregulação emocional? Depende. O quão É. intenso você fica depois, né? Quando você, por exemplo, quando você precisa checar, né? Como é que você se sente, por exemplo, se você fica muito ansioso? Isso é uma desregulação emocional, Uhum, né? É quando eu não tô, eu tô com uma alta intensidade emocional, eu tenho muita dificuldade para que essa emoção retorne ao nível basal, que a gente chama, se torne, né, que eu fique ali, vamos dizer assim, neutro, né? Que não existe, acho que essa palavra neutro. E eu tenho uma sensibilidade emocional muito forte. Então, que para algumas pessoas, né, pode não me ativar emocionalmente, não, ah, tá, tudo bem, me gera um pouquinho de ansiedade, para mim ativa muito. Então, eu tenho uma sensibilidade muito maior. Então, isso que a gente chama de desregulação emocional, né? Uma sensibilidade maior, uma intensidade e um lento retorno ao estado basal. Acho que acho que desse ponto aí falamos bem, né? Opa, você tá me ouvindo? Tá mudo pra mim. Eu não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? tô. Ah, voltou, Voltou. voltou, voltou. Voltou. Olha, a gente tenta ser regrado na vida, é isso que acontece. Acabou de aparecer aqui para mim o meu aviso. Você atingiu o seu limite de Instagram por hoje. E ainda sumiu no meio da live. Mas, assim, só um comentário sobre essa questão do toque, né? Apesar da DBT não ser a terapia de primeira escolha para o toque, eu diria que talvez uma habilidade da DBT que é muito útil para o paciente com toque é a tolerância ao desconforto, né? A tolerância ao mal-estar, que conversa muito com a terapia de prevenção de resposta, né? De exposição e prevenção de resposta, que é a primeira linha de tratamento para o toque. Então, eu acho que o paciente com toque se beneficiaria dessa habilidade de tolerância ao mal-estar, né? Que a DBT é fera em fornecer para os pacientes. Uhum, com certeza. Você acha que a gente pode caminhar para as perguntas ou você acha que a gente esqueceu de falar alguma coisa aí? Tinha outros dois tópicos ainda para a gente falar, Fala, mas fala, acho que porque a eu me gente. empenho, fala. Não sei, assim, só do ponto de vista de gerenciamento de tempo, né? Da É. galera. Mas o que você acha? Porque assim, é porque eu fui vendo os tópicos que a gente pontuou aqui, eu acho que a Uhum, gente falou sobre tudo de uma forma geral, porque acabou que a gente foi e voltou. uhum, Eu acho que seria interessante talvez a gente ir para as perguntas. Ou você acha tá. que você quer falar alguma coisa que você considere importante, que a gente não falou? Era mais para a gente se alinhar mesmo. Então, por mim, podemos Tá. partir pro pessoal. Então, assim, a gente botou aqui 4 perguntas que vocês fizeram. Eu achei super legal para a gente responder, né? E fechar com o conteúdo dessa live. Quem tiver alguma pergunta também aqui pode estar mandando no direct. Eu vi, né? Eu Teve vi uma algumas. pergunta lá em cima. É, talvez. Podemos começar por ela só para a gente não perder? Pode. Qual era a pergunta? Você lembra? Quanto tempo para o cérebro guardar os pensamentos novos quando estamos fazendo os exercícios para substituir? Quer Quanto responder essa? tempo? Como é que é a pergunta? Quanto tempo? Vou voltar aqui, calma Diferente aí. a pergunta, Quanto né? tempo para o cérebro guardar? Ela fez essa pergunta quando a gente estava falando da aquisição de múltiplas habilidades, né? Então ela Ah, perguntou sim. quanto tempo para o cérebro guardar os pensamentos novos quando estamos fazendo os exercícios para substituir. Acho que basicamente a pergunta dela é quanto tempo, né, para essas mudanças da terapia, né, acontecerem a nível cognitivo, né? Aham. E é assim, depende. É a resposta que todo psicólogo gosta. Acho que depende, vai depender muito do seu temperamento, né? Do quanto que você pratica, né? Então, eu digo que assim, olha, eu fui fazer minha formação em DBT
deve ter uns 3, 4 anos que eu me formei em DBT, agora não sei. E eu digo que o mindfulness foi uma habilidade que eu comecei a usar na minha vida que fez muita diferença, né? Eu ter uma vida mais consciente, mais plena, eu estar identificando de uma forma mais, pensar sobre os meus pensamentos, né? Pensar sobre o que está acontecendo dentro e fora de mim. E para mim, para eu dizer que eu comecei a viver uma vida mesmo mais em mindfulness, eu levei uns 6 meses, né? Porque eu praticava muito isso. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu me considero uma pessoa bem. Hoje em dia eu já nem me considero tanto, né? Eu acredito também que pela prática de mindfulness, mas eu era mais agitada, eu ia fazendo as coisas assim, eu não pensava muito bem. Então, armazenar todas essas habilidades, para mim, ela levou mais ou menos uns 6 meses. Mas isso com o meu repertório comportamental, né? Eu praticando ali todos os dias, eu lembrando, tá, deixa eu praticar. Então vai depender muito. Depende do quanto você pratica, né? Das experiências de vida que você tem. Você responderia mais alguma Sim. coisa? É igual dirigir. Eu... Quanto tempo uma pessoa leva para dirigir? Depende. Mais uma vez, Depende, né? A resposta que a gente ama, depende. depende. Eu sempre faço uma analogia que eu digo que, assim, a terapia, hoje a gente sabe, né, que de fato ela promove mudança a nível cerebral, quando a gente pensa, né, em conexões sinápticas e etc. Então, na verdade, de uma forma muito rebuscada, né, quanto tempo leva para você formar uma nova sinapse? Né? Não sabemos. Então, eu falo que é tipo, como você tem, assim, uma via, né, que você aprendeu a funcionar a tua vida inteira, que é como se fosse uma rodovia com 4 pistas, com carro a 120 por hora e etc. E na terapia a gente às vezes está tentando abrir uma trilhazinha ali, né, na foice, no machado, que é uma nova trilha para você passar. Quanto tempo leva para isso se consolidar, né? Basicamente, o nosso cérebro, a gente quanto mais a gente utiliza uma determinada informação, isso funciona para tudo, para aprendizado, de qualquer outra habilidade também na vida. Quanto mais você utiliza uma informação, quanto mais necessária ela é no seu dia a dia, mais o teu cérebro entende que aquilo é importante e que ele deveria formar uma nova conexão sináptica ali. Uhum, Então, o que a Paloma falou vai nesse sentido, né? Assim, de o quanto que você pratica aquilo, o quanto que você tem contato toda semana, às vezes, com aquilo na terapia, o quanto que você revisa esses materiais e etc, né? Tudo isso vai uhum, modular para cada um o uhum, tempo de formar essa nova estrutura, né? uhum. Eu falo que assim, às vezes tem paciente que com 2 meses de terapia, 3 meses, você já vê uma diferença absurda, né? Porque a pessoa, Uhum. você vê que ela pratica. Eu falo que a grande terapia mesmo funciona do final da nossa sessão até a próxima sessão. É onde você vai praticar as coisas que a gente conversa. Essa é a grande e verdadeira terapia. Que eu tô com você Sim. 50 minutos, às vezes você pergunta assim: quanto tempo vai mudar? Aí eu pergunto: quanto tempo você tá sofrendo com isso? Né? Uhum. Então, depende. E o quanto você está se dedicando a praticar, a buscar novos conhecimentos, a ler materiais que eu passo, a ver filmes. Eu assim, para mim funciona muito lúdico. Então, Uhum. eu aprendo muito com modelos, né? E para mim o lúdico funciona muito. Então, eu uso muito com meus pacientes filme, podcast. Às vezes eu Uhum. mando material, né, para leitura, depender de cada um. Tem gente que gosta mais de filme, tem gente que gosta mais de ler. Então, tudo vai depender, né? Tudo vai É. depender do quanto você pratica. É igual dirigir. Tem pessoas que pegam muito mais rápido, tem muito mais facilidade. Tem pessoas que precisam de um pouco mais de prática. Aprender, você vai aprender. Tem gente que fala assim, mas eu não consigo. Eu falo, não, não, não existe, não consegue ainda. Uhum. Então, o que mais próximo disso você consegue hoje? O que Sim. mais próximo disso a gente pode tentar, né? Se você, por exemplo, não praticava dia nenhum, e você pratica uma vez por semana, você já mudou seu comportamento 100%. Concorda? Sim. Então, não, então tudo é prática. Tudo é prática, tudo é treino, né? Tudo é também o seu temperamento. Vão ter coisas que você vai ter mais facilidade do que outra pessoa, né? Sim. E assim vai. Acho só um adendo que eu faria isso, é a questão assim, né, de lógico que a gente, quando a gente trata de transtornos mentais, a gente sabe que os prognósticos são diferentes, né? Sim. Então, às vezes um paciente, um primeiro episódio depressivo, ou uma ansiedade, né, moderada, leve, um paciente clássico de TCC, né, de livro, assim,
ele vai ser muito mais responsivo. A tendência é que esses pacientes sejam mais responsivos, né, numa brevidade maior. Quando a gente está falando de desregulação emocional grave, um paciente com muita ideação suicida, um paciente, né, que está assim, num cenário de vida muito caótico e etc., obviamente, são pacientes que ele vai levar mais tempo na terapia, né? E tá tudo bem, esse é o processo mesmo. Então, acho que, né, os pacientes têm diferentes prognósticos a partir tanto né, às vezes de um diagnóstico e de características pessoais também, como a Paloma falou. Perguntaram aqui essa pergunta, eu acho que é super importante, ó. O momento ideal para praticar as habilidades é durante alguma crise ou treinar mesmo sem estar em uma situação que gera emoção? É muito menos difícil você treinar habilidades se você não está ativado emocionalmente do que na hora do vamos ver. Né? Então, com paciente, às vezes eu treino mesmo a habilidade de tolerância ao mal-estar. Vamos lá, vamos tolerar esse mal-estar junto. Vamos fazer junto essa prática, né? Como é que é? E aí, assim, quanto menos ativado emocionalmente você tiver, menos difícil vai ser para você praticar, né? Sim. Quanto mais você praticar antes, menos difícil vai ser para você praticar na hora. Se isso é uma demanda para você, é algo que precisa ser trabalhado, né? E se você tiver menos ativado emocionalmente, vai ser menos difícil. É, resumindo, é mais fácil você sobreviver na selva se você tem um treinamento prévio ou não. Né? É mais fácil você sair de um incêndio se você tem um treinamento em apagar incêndio ou não, né? Então eu falo que praticar antes, né? Assim, é muito até injusto a gente querer que as habilidades elas funcionem só quando a gente está em crise, só quando a gente precisa delas, sendo que a gente nunca treinou previamente aquele repertório, né? Perfeito. Vamos para as perguntas para a gente ir. Ou o que, que você acha? Pode ser? Ou a gente pulou alguma coisa aqui? Travou para mim, eu não consegui te Foi. ouvir. Vamos botar as perguntinhas? Uhum. Vamos trazer as perguntas? Então, assim, ó, vou trazer as perguntas que vocês fizeram, que eu acho que é super importante para a gente finalizar essa live. É normal sentir raiva intensa depois culpa? Depende, né? Qual o comportamento que você tem quando você tem uma raiva intensa? Muitos pacientes, eles sentem culpa depois que eles têm uma intensidade muito alta de raiva, porque eles têm comportamentos que pioram a situação deles a médio e longo prazo. Então, eu tô com muita raiva, eu vou lá e bato em alguém. Uhum. Depois que essa emoção diminuir, eu vou sentir culpa. E a culpa, ela tem um papel super importante aí também. Ela tem uma função. Todas as emoções, elas têm uma função, têm um porquê, né? Então, é normal sentir raiva? Depende, né? A resposta que todo psicólogo gosta de dar, depende. Mas normalmente, pacientes que têm desregulação emocional, eles sentem muita culpa depois, Uhum. Sim. né? Acho que você falou, já respondeu tudo, assim, não tem nada a acrescentar sobre isso. Né? A raiva, ela faz a gente ter comportamentos, né, que no geral são disfuncionais às vezes, e lógico, isso gera culpa, e como a Paloma falou, uma das funções da culpa, né, é uma emoção que sinaliza pra gente um distanciamento daquilo que a gente acha que a gente deveria estar fazendo e não tá, né? Então, faz todo sentido. É botar aqui, o seu emocional está à flor da pele, o racional fica difícil. Perfeito. E aí, o que que a gente vai ter que fazer? Vai ter que tolerar primeiro o mal-estar. Porque você não vai conseguir ser racional se você tiver com uma emoção muito elevada. Você não vai conseguir fazer isso. Então, a gente vai treinar primeiro, sai de perto, ganha tempo. Sai de perto, se regula, sobe e desce escada, joga essa raiva pra fora, soca o travesseiro. É melhor você socar o travesseiro que você socar alguém. É melhor você xingar, falar 10 palavrões sozinho do que você falar para uma outra pessoa. Então a gente usa muito isso, né? A habilidade de ser efetivo. O que que funciona para você? O que que vai funcionar? Tem pacientes que funcionam super ficar ouvindo uma música muito alta ali por um tempo, para Uhum. diminuir a intensidade emocional e depois ser racional. Uhum. Como lidar com a insegurança sem depender da validação do outro? Essa acho que é uma boa pergunta, né? Quer responder? Vamos lá, Posso vamos responder? tentar. Eu acho que assim, a insegurança, né, normalmente ela está muito relacionada à autoestima, e quando a gente fala de autoestima, não no sentido só de autoimagem, tá? Mas assim, de autoconceito, né? Do quanto eu me sinto capaz para fazer as coisas, do quanto eu confio nas minhas habilidades, do quanto eu me enxergo como um ser humano valioso e etc, né? E aí eu sou sempre muito a favor, assim, da gente com relação à segurança, né, e etc. Todo mundo quer ser admirado, né? Bom,
que de alguma forma me faria sentir mais orgulhoso de mim, né? Mais orgulhoso do meu funcionamento. Eu gostaria de me desenvolver intelectualmente, eu gostaria de ter mais amizades, né? Eu gostaria de ter, não sei, um convívio mais amplo com outras pessoas, ter um trabalho do qual eu me orgulhasse mais, etc. Ok, então, assim, tudo isso são coisas que podem, né, de alguma forma, contribuir para minha autoestima e, consequentemente, para me sentir mais seguro, né? É óbvio que o nível de dificuldade que as pessoas têm com isso varia muito. Tem gente que vai ter tudo isso e ainda assim, né, continua se sentindo muito inseguro e etc. Mas eu diria que a gente é muito visível assim na terapia, né, quando a gente trabalha o autorrespeito dos pacientes, como é que eles realmente vão desenvolvendo um pequeno orgulho, né? Tem alguns pacientes que chegam na terapia se sentindo tão desvalorizados e com o passar do processo, eles, tipo, é até difícil para eles quando chega assim de verbalizar. Ai, Bia, é até estranho falar isso, mas você fica tão orgulhosa de mim, sabia? Né? Eu acho engraçado porque o paciente assim, parece que ele está cometendo um crime, né? De dizer aquilo ao próprio respeito, etc. Mas isso é um Uhum. sinal claríssimo de evolução, né? Mas volta na pergunta aí que eu foquei na questão da segurança e esqueci do resto. Como lidar com a insegurança sem depender da validação do outro. Eu Ah, acho que que legal. se respondeu bem, e aí eu acrescentaria: todos nós gostamos de validação, precisamos de validação, isso é da nossa natureza. O ser humano, gente, é o bicho mais social que existe na face da Terra, né? Uhum, Alguns animais eles já nascem andando, a gente às vezes vai levar 2 anos. Né? Se ninguém cuidar da gente, a gente não sobrevive. uhum, Né? Então, o ser humano ele depende muito um do outro. Então, todos nós, todos nós buscamos validação. Isso é nobre, isso é válido. O que não é válido, talvez, é a gente depender disso. Então, como que a uhum. gente pode lidar com a insegurança, né? Então, é tendo comportamentos que vão melhorar a sua autoestima. Sim. E que, consequentemente, com isso vão vir uma validação. A gente pode gostar, mas a gente não pode depender disso Eu acho que isso vem até um pouco para a relação terapêutica e para a orientação da família também, né? Que às vezes a gente traz esses familiares também. para o tratamento, etc., da gente entender que inicialmente talvez a gente precise dar uma boa dose de reforço para aqueles comportamentos que o paciente está treinando, né? E tateando ali fazer pelas primeiras vezes. E com o tempo a gente vai diminuindo esse reforço, né? Que a gente não vai reconhecer, não é que a gente não vai validar e etc. Mas a gente consegue ir tirando um pouquinho e deixar que o paciente ele vai ele próprio se motivando, né, pelas consequências positivas daqueles comportamentos, aquilo se torna autorreforçador, né? Mas às vezes inicialmente pode ser interessante também instruir as pessoas ao redor, né, para estarem atentas e reforçarem, validarem esses comportamentos para que eles aumentem, né? Uhum. Perfeito. Olha, outra pergunta. Toda vez que eu tento conversar, vira uma briga. Como que eu lido com isso? Eu faria uma coisa que a gente chama, né, um nome científico. Depois a gente vai traduzir isso de uma forma mais lúdica para vocês, né? Uma coisa que a gente chama de análise em cadeia. A gente vai analisar tudo que acontece antes e depois de vocês terem um comportamento, por exemplo, da briga, que é o comportamento que vocês querem mudar. O que que leva a essa briga? Né? O que que acontece? É a resposta do outro? Sou eu que me altero? Né? O que que você chama de briga? O que que leva a essa briga? Como é que você gostaria que fosse diferente? Então, como que a gente pode ir treinando para que seja diferente? E aí, em terapia, eu com meus pacientes, eu faço, por exemplo, roleplay. Então, vamos lá. Eu sou agora sou o seu marido, eu sou sua esposa, eu sou sua amiga, eu sou não sei o quê, e você é você. Então, como é que eu falaria? Como é que você falaria? Então, vamos pensar junto em formas diferentes de falar. Como é que seria se a gente agisse assim? Não, eu não Sim. consigo agir assim. Então, será que a gente tem que tolerar o mal-estar primeiro? Ou Uhum. a gente precisa treinar, ser efetivo na nossa comunicação? Aonde que está o problema que ele gera essa briga? Sim. Né? Eu acho que tem. Não dá tempo de a gente falar de tudo, né? Mas assim, vou fazer vou fazer um jabá aqui. Tem um vídeo lá no canal, no meu canal no YouTube, que chama Dear Man, né? Como ter conversas mais produtivas, uma coisa assim, como ser mais afetivo, não sei, não lembro agora ao certo. Mas que eu explico essa habilidade do Dear Man do início ao fim, né? Então, assim, da habilidade de ser mais descritivo, né? A gente normalmente vai para as nossas conversas com um tom muito de apontamento, de julgamento, etc. Então,
menos julgamento e mais descrição dos fatos e das situações, dizer como eu me sinto sobre aquilo, que foi uma das coisas que a gente já falou anteriormente, reforçar o que a gente ganha, né? Se aquela pessoa atender aquilo que eu estou pedindo. E eu acho que, né, principalmente nessas conversas que debandam assim, para uma discussão e etc., normalmente é uma habilidade que a gente chama de se manter em mindfulness, né? E às vezes entrar num disco arranhado, não sair, não perder o foco da conversa, porque às vezes a pessoa traz uma outra coisa, mas você também não faz tal coisa. E aí você, o quê? Como assim? Eu faço, como é que você tem capacidade de falar isso? E aí quando você vê, você já foi para uma outra via, e no final dessas conversas vocês não só não atingiram o objetivo que você tinha inicialmente, como se perdeu completamente, né? Eu já nem lembro mais do que eu comecei essa conversa. Então, essa habilidade de manter a conversa no rumo, né? Eu acho que é uma das habilidades mais importantes. Conseguir ignorar ataques inicialmente, conseguir ignorar algumas alfinetadas, etc., para ser efetivo e conseguir o que eu preciso nessa conversa, né? Então, acho que esse vídeo que tem lá, ele é bem completo sobre isso. Depois, se o pessoal tiver interesse em assistir, não estou me vendendo não, tá, gente? É para que realmente não dá tempo da gente falar tudo. E pode ser uma forma de vocês terem um conteúdo legal em relação a isso. Essa habilidade é muito legal, né? E é isso. Ah, mas eu fico chateada quando você fala isso. Ah, mas você faz também. Tá, mas eu queria conversar com você que eu realmente fico chateada com isso, isso e isso, né? Então, como que a gente pode descrever? Eu adoro essa habilidade, ela também é muito legal. E vamos para a última, né? Senão a gente se deixar, a gente fica aqui até amanhã. Eu adoro. Se eu não controlar, perco o controle da relação. Eu começaria, eu devolveria com uma pergunta, né? O que é ter controle da relação para você? Né? O que seria você não controlar a relação? O que você chama disso? Então, eu acho que talvez eu mergulharia um pouco mais nesse tema, né? Do que é ter controle, o que não é ter controle, o que seria, né, perder o controle da relação. Então, eu acho que eu devolveria com uma pergunta. Talvez eu precisaria mergulhar um pouco mais nisso. Quem fez essa pergunta lá na caixinha, né? Pra gente, nos stories que eu botei, mas eu acho que talvez a gente precisaria descrever um pouco mais, né? O que é ter controle? Que a gente, quanto mais eu falo assim, olha, a vida não tá nem aí pros seus planos. Se você acha que você é criativo, a vida é 10 vezes mais. Então, o que é ter controle? Cada vez mais a gente vê que a gente não tem controle sobre nada. A única coisa que a gente pode controlar são os nossos comportamentos, que a gente pode manejar, né? Aprender a controlar e manejar são os nossos comportamentos. Sim. Eu acho que a DBT, na verdade, ela vai. Será que pessoas e relacionamentos são para serem controlados, né? Essa foi a primeira coisa que me veio à mente, assim, porque a DBT ela vai totalmente na contramão disso, né? Da gente, a coisa de se jogar nas relações, do Aceitar radicalmente. participar inteiramente, né? Do aceitar radicalmente quantas coisas e as pessoas não respondem da forma como a gente esperaria. E mais do que isso, né, a Dialética ela ensina pra gente que a incerteza é a única certeza que se tem. A incerteza é que rege a vida, né? E mais a inflexibilidade psicológica, a nossa aversão à incerteza é uma das coisas mais geradoras de sofrimento. Aí a gente já vai um pouquinho para a terapia da aceitação e compromisso, mas assim, no geral, fazer as pazes com a incerteza, né? Abrir mão da necessidade de certeza, uma vez que eu entendo que ela simplesmente não existe, não importa quantos planos eu faça, né? Na verdade, é o caminho para a gente ser mais feliz, né? E mais em paz com a vida. E teve uma outra coisa também que eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, mas eu me perdi um pouco, assim. Mas eu acho que é isso. Eu acho que relações não são para serem controladas, né? E sim para serem vividas, para serem sentidas e Fizeram etc. até uma pergunta aqui, né? Numa relação, ter controle pode ser dominar? Aí, de novo, né? O que é dominar? Porque dominar é um julgamento que a gente faz, é uma interpretação. O que é dominar? Dominar talvez seria eu não ter o meu autorrespeito. Eu não me sentir bem dentro de uma relação, eu sentir que constantemente aquilo que eu desejo, aquilo que eu preciso, não é levado em consideração. Né? Então, por isso que é tão importante a gente usar as habilidades de descrever, que é uma habilidade de mindfulness. É você dizer o fato, porque contra fatos não há argumentos, né? Qual é o fato? Qual é a situação em si? Né? Porque às vezes a gente entra que ter controle, dominar, o que pode ser dominar para mim pode ser não
não pode ser a mesma coisa para outra pessoa. Então a gente vai desmembrando, né? E avalia qual é o comportamento em si que você deseja mudar. Qual é o comportamento em si que está te incomodando? Qual é o alvo ali, né, da terapia? Qual é o que você realmente deseja ali, né? O que você espera de mudança? Uhum. Eu entendo que assim, a necessidade de controle, muitas vezes, ela parece uma necessidade de proteção, né? Eu quero controlar para eu saber o que esperar, porque eu acredito que sabendo o que esperar, eu vou estar mais preparado para lidar com a vida, com as situações e com as coisas, não vou ser surpreendida, não vou ser pego de calça riada e etc, né? E eu quero me proteger. E aí, no relacionamento, a gente tem muito medo, né? É natural do ser humano, algumas pessoas mais, outras menos, de eu não quero ser feito de bobo, eu não quero ser feito de otário, eu não quero ser enganado, eu não quero ser passado para trás, né? Eu percebo muito isso na fala Também. das pessoas, assim, dessa necessidade de controle. E uma coisa que eu sempre repito para todos os meus pacientes, assim, tento carregar para minha vida é que amar é estar vulnerável, né? Se você não consegue tolerar estar vulnerável, dificilmente você vai experimentar o amor propriamente, né, como ele deve ser vivido, né, ou como ele pode ser vivido. Eu acho que mais importante do que não querer estar vulnerável nunca é o quanto eu confio na minha capacidade de me refazer, né? Se eu for feito de bobo, e se eu for enganado em algum momento, e se Quem quanto nunca eu confio na minha foi, né? capacidade de me refazer disso, né? Então, o caminho não é não estar vulnerável, é entender que, sim, eu vou ter que aceitar estar vulnerável, confiando na minha capacidade de lidar com o que quer que a vida me apresente. E o grande, eu acho assim, perfeita essa tua fala. Eu só acrescentaria, se a gente está constantemente sentindo algo, é porque isso é um Uhum, problema. Né? Amar é estar vulnerável, mas se a gente constantemente se sente vulnerável dentro da relação, alguma coisa precisa ser vista. O que está uhum. acontecendo? É uma crença minha? É o outro não tá me respeitando na relação? O que está acontecendo que está disparando isso com muita frequência dentro de mim? Né? Sim, lógico, tudo que a gente está falando aqui, né, gente, longe de relacionamentos, né, disfuncionais, às vezes a gente está falando de relacionamentos com potencial, de fato, né, para serem saudáveis. A BBT fala de relacionamentos interferentes, né, que é umas coisinhas ali para a gente ajustar, mas que pode ser possível de seguir em frente, e relacionamentos que são destrutivos, né? Então, óbvio, se você está num relacionamento destrutivo, né, que mina a sua qualidade de vida, não cabe, né, ficar tolerando o mal-estar, né? Uhum. Perfeito. Acho que por hoje é isso, né? O que Sim, você acha? eu amei. Ai, foi muito gostoso, gente, bater o papo. Obrigada pela interação de vocês, pelas perguntas. É muito bom, né, a gente ter essa live, trocar, a gente bater esse papo gostoso. Eu adorei, Bia, obrigada pela sua presença. Foi muito bom estar aqui com Obrigada você. eu pelo convite. Eu fiquei pensando, gente, será que ainda sei fazer uma live? Meu Deus, mas amei. Me E senti em por hoje, casa aqui com você. é isso, né? Vamos deixar essa live salva, quem quiser depois assistir, compartilhar, tá? Seguir tanto a Bia quanto também a mim, aqui pelo meu perfil da Bia também. A gente vai estar colocando aqui na descrição da live que vai ficar salva, tá bom? Obrigada. Obrigada, um beijo Beijo, e até a gente. próxima. Obrigada.